Jornada de leitura da Bíblia, semana 38. O período real de Israel. O segundo rei, Davi, parte 3, 1010 a 970 a.C. Primeiro dia, segundo Samuel 11 a 12. Segundo Samuel 11. Davi e Batseba. Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e ele se deitou com ela. Ora, Batseba tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias. Então Davi enviou mensageiros a Joabe dizendo: mande-me Urias, o heteu. E Joabe mandou Urias a Davi. Quando Urias chegou, Davi perguntou como estava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois Davi disse a Urias: vá para casa e descanse. Urias saiu do palácio real e logo saiu atrás dele um presente do rei. Porém Urias dormiu junto ao portão do palácio, com todos os servos do seu senhor, e não foi para casa. Relataram isso a Davi, dizendo: Urias não foi para casa. Então Davi disse a Urias: você não vem de uma viagem, porque não foi para casa? Urias respondeu: a arca, Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa, comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Então Davi disse a Urias: fique aqui ainda hoje, amanhã eu o mandarei de volta. E Urias ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou para comer e beber com ele e o embebedou. À tarde Urias saiu e foi deitar-se no seu leito na companhia dos servos de seu senhor. Ele não foi para casa. A morte de Urias. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e a mandou por Urias. Na carta escreveu o seguinte: ponham Urias na linha de frente, onde o combate for mais intenso. Depois deixem-no sozinho para que seja ferido e morra. Tendo sitiado a cidade, Joabe pôs Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Os homens da cidade saíram e lutaram contra Joabe. Alguns dos oficiais de Davi foram mortos, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias a Davi, informando tudo o que havia acontecido na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: quando você terminar de contar ao rei os acontecimentos desta batalha, é possível que ele fique indignado e pergunte: por que vocês chegaram assim perto da cidade para lutar? Não sabiam que eles iriam atirar da muralha? Quem matou Abimeleque, filho de Jerubezete? Não foi uma mulher que do alto da muralha lançou sobre ele uma pedra de moinho e o matou em Tebes? Por que vocês chegaram tão perto da muralha? Então você dirá: também morreu o seu servo Urias, o heteu. O mensageiro partiu e, chegando, contou a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. O mensageiro disse a Davi: na verdade, aqueles homens eram mais fortes do que nós e saíram para lutar contra nós em campo aberto. Mas nós fomos contra eles até a entrada do portão. Então os flecheiros do alto da muralha atiraram contra os servos do rei, e alguns deles foram mortos. Também morreu o seu servo Urias, o heteu.
Davi respondeu ao mensageiro: diga a Joabe que não encare isso como um mal, porque a espada devora tanto este como aquele, que ele intensifique o seu ataque à cidade até conquistá-la. Quanto a você, encoraje Joabe. Davi casa com Batseba. Quando a mulher de Urias soube que o seu marido era morto, ela chorou por ele. Passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Ela se tornou sua mulher e lhe deu um filho. Porém, isto que Davi tinha feito pareceu mal aos olhos do Senhor. Segundo Samuel 12. Natã repreende Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Natã foi falar com Davi e lhe disse: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, a não ser uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu em sua casa junto com os seus filhos. Comia da sua comida e bebia do seu copo. Dormia nos seus braços e ele a tinha como filha. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico e este não quis pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus bois para dar de comer ao viajante que havia chegado. Em vez disso, pegou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu contra aquele homem e ele disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez uma coisa dessas e porque não se compadeceu. Então Natã disse a Davi: esse homem é você. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu o ungi rei sobre Israel e eu o livrei das mãos de Saul. Eu lhe dei a casa de seu senhor e as mulheres de seu senhor em seus braços. Também lhe dei a casa de Israel e de Judá. E se isto fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que era mal aos olhos dele? Com a espada você matou Urias, o heteu. Você tomou por esposa a mulher dele depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa, porque você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o heteu, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor: eis que farei com que de sua própria casa venha o mal sobre você. Tomarei as suas mulheres à sua própria vista e as darei a outro homem, que se deitará com elas em plena luz do dia. Porque você o fez em segredo, mas eu farei isso diante de todo Israel e em plena luz do dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. A morte do filho de Batseba. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias teve com Davi, e a criança adoeceu gravemente. Davi suplicou a Deus pela criança. Davi jejuava e, entrando em casa, passava a noite deitado no chão. Então os anciãos do seu palácio se aproximaram dele para o levantar do chão. Porém ele não quis e não comeu com eles. No 7º dia, a criança morreu. E os servos de Davi ficaram com medo de informá-lo de que a criança estava morta, porque diziam: quando a criança ainda estava viva, falávamos com ele, mas ele não dava ouvidos à nossa voz. Como então vamos dizer a ele que a criança morreu? Poderá fazer alguma loucura. Mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou: a criança morreu? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou.
Depois voltou para o palácio e pediu comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. Os seus servos lhe disseram: Que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu: Enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia: Talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva. Mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. O nascimento de Salomão. Então Davi consolou Batseba, sua mulher. Teve relações com ela e ela teve um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Davi o entregou nas mãos do profeta Natã, e este lhe chamou Jedidias, por causa do Senhor. Davi conquista Rabá. Enquanto isso, Joabe atacou Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros a Davi, dizendo: Lutei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Reúna agora o resto do exército e cerque a cidade para tomá-la. Do contrário, se eu a tomar, ela poderia ser chamada pelo meu nome. Então Davi reuniu todo o povo, marchou para Rabá, lutou contra ela e a tomou. Tirou a coroa da cabeça do seu rei. O peso da coroa era de 34 quilos de ouro e havia nela pedras preciosas. Essa coroa foi posta na cabeça de Davi, e da cidade ele levou muitos despojos. Também trouxe o povo que havia nela e os fez trabalhar com serras, picaretas, machados de ferro e em fornos de tijolos. Davi fez o mesmo com todas as cidades dos filhos de Amon. Depois voltou com todo o exército para Jerusalém. Segundo dia, segundo Samuel 13-14. Segundo Samuel 13. Aminon e Tamar. Passado algum tempo, aconteceu o seguinte: Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, apaixonou-se por ela. Aminon ficou angustiado por causa de Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia impossível para ele fazer alguma coisa com ela. Mas Aminon tinha um amigo que se chamava Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era um homem muito esperto. E ele disse a Aminon: Por que você está emagrecendo tanto dia após dia, ó filho do rei? Por que não me conta o que está acontecendo? Então Aminon disse: Estou apaixonado por Tamar, irmã de Absalão, meu irmão por parte de pai. Jonadab respondeu: Deite-se na sua cama e finja que está doente. Quando seu pai vier visitá-lo, diga-lhe: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e me dê de comer. Que ela prepare a comida diante de mim para que eu coma de sua mão. E assim Aminon deitou-se e fingiu que estava doente. Quando o rei foi visitá-lo, Aminon lhe disse: Por favor, permita que a minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante de mim, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar em seu palácio: Por favor, vá à casa de seu irmão Aminon e prepare alguma comida para ele. Tamar foi à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e a amassou, fez bolos diante dele e os assou. Pegou a assadeira e tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Aminon disse: Mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram, e Aminon disse a Tamar: Traga a comida ao meu quarto e comerei da sua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Aminon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Aminon agarrou-a e lhe disse: Venha, deite-se comigo, minha irmã. Porém ela respondeu: Não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura, porque aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel.
Agora, por favor, fale com o rei. Ele não impedirá que eu case com você. Mas Amnon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relações com ela. Depois Amnon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor com que a tinha amado. Então disse: levante-se e saia daqui. Mas Tamar respondeu: não, meu irmão, porque mandar-me embora seria um mal maior do que o outro que você me fez. Porém ele não a quis ouvir. Chamou o moço que o servia e lhe disse: ponha esta mulher para fora e tranque a porta. Tamar vestia uma túnica talar de mangas compridas, porque assim se vestiam as filhas do rei que ainda eram virgens. O servo a pôs para fora e trancou a porta. Então Tamar colocou cinza sobre a cabeça, rasgou a túnica talar de mangas compridas que vestia, pôs as mãos sobre a cabeça e saiu andando e clamando. Absalão, seu irmão, lhe disse: foi o seu irmão Amnon que esteve com você? Agora, minha irmã, fique calada. Ele é seu irmão. Que o seu coração não fique angustiado por causa disso. E assim Tamar, desolada, ficou na casa de Absalão, seu irmão. Quando o rei Davi soube de tudo isso, ficou furioso. Porém, Absalão não falou com Amnon nem mal nem bem, porque odiava Amnon por ter este violentado Tamar, sua irmã. Passados 2 anos, Absalão tosquiava as suas ovelhas em Baal-Azor, perto de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. Absalão foi falar com o rei e disse: eis que este seu servo está fazendo a tosquia das ovelhas. Peço que o rei e os seus servidores acompanhem este seu servo. O rei, porém, disse a Absalão: não, meu filho, não vamos todos juntos, para não sermos pesados a você. Absalão insistiu, mas o rei não quis ir, contudo o abençoou. Então Absalão disse: se o rei não quer ir, pelo menos deixe que meu irmão Amnon nos acompanhe. Porém o rei lhe disse: por que ele iria com você? Absalão insistiu, e o rei deixou que Amnon e todos os filhos do rei fossem com ele. Absalão deu ordens aos seus moços, dizendo: fiquem atentos. Quando o coração de Amnon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amnon como Absalão lhes havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou a sua mula e fugiram. Estavam eles ainda a caminho quando chegou a Davi esta notícia: Absalão matou todos os filhos do rei, e nenhum deles escapou. Então o rei se levantou, rasgou as suas roupas e se lançou por terra. E todos os seus servos que estavam presentes rasgaram também as suas roupas. Mas Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, tomou a palavra e disse: não pense o meu senhor que mataram todos os jovens, filhos do rei, porque somente Amnon morreu. Absalão tinha resolvido fazer isso desde o dia em que a sua irmã Tamar foi violentada por Amnon. Portanto, que o rei, meu senhor, não ponha na cabeça essa ideia de que todos os filhos do rei morreram porque só Amnon morreu. Enquanto isso, Absalão fugiu. O moço que estava de guarda, levantando os olhos, viu que vinha muito povo pelo caminho por detrás dele, pelo lado do monte. Então Jonadab disse ao rei: eis aí vêm os filhos do rei. Como este seu servo falou, assim aconteceu. Mal tinha ele acabado de falar, chegaram os filhos do rei e, levantando a voz, choraram. Também o rei e todos os seus servos choraram amargamente. Absalão, porém, fugiu e foi ficar com Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur. E Davi pranteava por seu filho todos os dias.
Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde ficou 3 anos. Então o rei Davi cessou de perseguir Absalão, porque já tinha se consolado a respeito de Amnon, que era morto. 2 Samuel 14. Absalão volta para Jerusalém. Joabe, filho de Zeruia, vendo que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finja que está muito triste, vista as suas roupas de luto, não se unja com óleo e faça de conta que é uma mulher que há muito tempo está de luto por algum morto. Apresente-se ao rei e diga-lhe tais e tais palavras. E Joabe lhe pôs as palavras na boca. A mulher tecoíta apresentou-se ao rei e, inclinando-se, prostrou-se com o rosto em terra e disse: ajude-me, ó rei. Então o rei perguntou: em que posso ajudá-la? Ela respondeu: ai de mim, sou viúva, o meu marido morreu. Esta sua serva tinha 2 filhos que brigaram entre si no campo. Como não houve quem os apartasse, um deles matou o outro. Eis que toda a parentela se levantou contra esta sua serva e estão dizendo: entregue-nos aquele que matou seu irmão para que o matemos, em vingança da vida que ele tirou e para que destruamos também o herdeiro. Assim querem apagar a última brasa que me restou, não deixando a meu marido nome nem sobrevivente na terra. O rei disse à mulher: vá para a sua casa, e eu darei ordens a seu respeito. Mas a mulher tecoíta disse ao rei: ó rei, meu senhor, que a culpa caia sobre mim e sobre a casa de meu pai. O rei e o seu trono sejam inocentes. Então o rei disse: se alguém falar contra você, traga-o aqui, e ele nunca mais a incomodará. A mulher acrescentou: que o rei se lembre do Senhor, seu Deus, para que os vingadores do sangue não se multipliquem e exterminem o meu filho. Davi respondeu: tão certo como vive o Senhor, não há de cair no chão nenhum só dos cabelos de seu filho. Então a mulher disse: permita que esta sua serva fale uma palavra ao rei, meu senhor. Ele disse: fale. E a mulher prosseguiu: porque o Senhor, meu rei, imaginou tal coisa contra o povo de Deus, pois ao pronunciar tal juízo o rei condena a si mesmo, visto que não quer fazer voltar o seu desterrado. Porque todos temos de morrer, somos como água derramada na terra que já não se pode juntar. Porque Deus não tira a vida, mas encontra meios para que o banido não permaneça afastado de sua presença. Se vim agora falar esta palavra ao rei, meu senhor, é porque o povo me atemorizou. Porque esta sua serva dizia: vou falar com o rei, porque talvez ele fará segundo a palavra desta sua serva. Porque o rei atenderá para livrar a sua serva da mão do homem que quer destruir tanto a mim como a meu filho da herança de Deus. Dizia mais esta sua serva: seja agora a palavra do rei, meu senhor, para a minha tranquilidade, porque como um anjo de Deus, assim é o rei, meu senhor, para discernir entre o bem e o mal. Que o Senhor, seu Deus, esteja com o rei, meu senhor. Então o rei disse à mulher: não me encubra nada do que vou lhe perguntar. A mulher respondeu: pois fale o rei, meu senhor. O rei perguntou: não é verdade que a mão de Joabe está com você em tudo isto? Ela respondeu: juro pela sua vida, ó rei meu senhor, que ninguém poderá se desviar nem para a direita nem para a esquerda de tudo o que o rei meu senhor tem dito. Sim, foi o seu servo Joabe quem me deu ordem, e foi ele quem ditou a esta sua serva todas estas palavras. Foi para mudar o aspecto deste caso que o seu servo Joabe fez isto. Porém o meu senhor é tão sábio como um anjo de Deus para entender tudo o que se passa na terra. Então o rei disse a Joabe: atendi ao seu pedido, vá e traga o jovem Absalão.
Joabe se inclinou, prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: Hoje reconheço que obtive favor aos seus olhos, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Então Joabe se levantou, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Mas o rei disse: que ele volte para a sua casa e não veja a minha face. Assim Absalão voltou para sua casa e não viu a face do rei. A beleza de Absalão. Em todo Israel não havia homem tão celebrado por sua beleza como Absalão. Desde a planta do pé até o alto da cabeça, não havia nele defeito algum. Quando cortava o cabelo, e isto se fazia no fim de cada ano, porque o cabelo lhe ficava pesado demais, seu peso era de mais de 2 quilos, segundo o peso real. Também nasceram a Absalão 3 filhos e uma filha. A filha se chamava Tamar e era uma mulher muito bonita. Absalão é admitido à presença de Davi. Absalão ficou 2 anos em Jerusalém sem ver a face do rei. Então mandou chamar Joabe para o enviar ao rei, mas Joabe não quis vir. Mandou chamá-lo segunda vez, mas Joabe ainda não quis vir. Então Absalão disse aos seus servos: Vejam, Joabe tem um pedaço de campo pegado ao meu e tem cevada nele. Vão lá e ponham fogo. E os servos de Absalão meteram fogo nesse pedaço de campo. Então Joabe se levantou, foi à casa de Absalão e lhe disse: Por que os seus servos meteram fogo no pedaço de campo que é meu? Absalão respondeu: Mandei chamá-lo, dizendo: Venha cá, para que o envie ao rei para dizer-lhe o seguinte: Para que vim de Jesur? Melhor seria ter ficado lá. Agora quero ver o rei. Se há em mim alguma culpa, que ele me mate. Então Joabe foi ao rei e lhe entregou a mensagem de Absalão. O rei chamou Absalão, e este se apresentou diante dele e inclinou-se sobre o rosto em terra, e o rei o beijou. Terceiro dia, segundo Samuel 15-16. Segundo Samuel 15, a revolta de Absalão e a fuga de Davi. Depois disso, Absalão arranjou uma carruagem, cavalos e 50 homens que corressem na sua frente. Ele se levantava cedo e ficava à beira do caminho que levava ao portão da cidade. Quando passava um homem que tinha alguma demanda que devia ser submetida ao rei para julgamento, Absalão o chamava a si e lhe dizia: De que cidade você é? Quando ele respondia: Este seu servo é de tal tribo de Israel, Absalão lhe dizia: Olhe, a sua causa é boa e justa, mas você não tem quem o ouça da parte do rei. Absalão dizia mais: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que eu lhe fizesse justiça. Também quando alguém se aproximava para inclinar-se diante dele, ele estendia as mãos, abraçava-o e o beijava. Absalão agia desta maneira com todo Israel que vinha ao rei para pedir justiça, e assim conquistava o coração dos homens de Israel. Ao fim de 4 anos, Absalão disse ao rei: Deixe-me ir a Hebrom cumprir o voto que fiz ao Senhor, porque quando estava morando em Jesur, na Síria, este seu servo fez um voto dizendo: Se o Senhor me trouxer de volta a Jerusalém, prestarei culto ao Senhor. Então o rei disse: Vá em paz. E Absalão levantou-se e foi para Hebrom. Absalão enviou emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: Quando ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele plano. Enquanto oferecia os seus sacrifícios, Absalão também mandou chamar Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade de Gilo.
Assim a conspiração tornou-se poderosa e o povo que tomava o partido de Absalão crescia em número. Então o mensageiro veio a Davi dizendo: todo o povo de Israel está seguindo Absalão. Diante disto, Davi disse a todos os servos que estavam com ele em Jerusalém: levantem-se e vamos fugir, porque não poderemos nos salvar de Absalão. Saiam o mais depressa possível para que ele não nos alcance, lance sobre nós a ruína e passe a cidade a fio de espada. Então os servos do rei lhe disseram: eis aqui os teus servos, dispostos a fazer tudo o que o rei nosso senhor determinar. O rei saiu e todos os de sua casa o seguiram. Deixou, porém, 10 concubinas para cuidarem do palácio. Quando o rei e todo o povo estavam saindo da cidade, pararam na última casa. Todos os seus servos passaram por ele. Também toda a guarda real e todos os geteus, 600 homens que o seguiram de Gate, passaram diante do rei. A lealdade de Itai. Então o rei disse a Itai o geteu: por que também você está indo conosco? Volte e fique com quem vier a ser o rei, porque você é estrangeiro e desterrado de sua pátria. Você chegou ontem, e porque hoje eu já o levaria conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou. Volte e leve consigo os seus companheiros, e que a misericórdia e a fidelidade o acompanhem. Porém Itai respondeu ao rei: tão certo como vive o Senhor Deus e como vive o rei meu senhor, no lugar em que estiver o rei meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este seu servo. Então Davi disse a Itai: vá e passe adiante. E assim passaram adiante Itai o geteu, todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Toda a terra chorava em alta voz, e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedrom, seguindo o caminho do deserto. Zadok e Abiatar e Uzai voltam para Jerusalém. Eis que Zadok também estava ali, e com ele todos os levitas que levavam a arca da aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se eu encontrar favor aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver tanto a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser: não tenho prazer em você, eis-me aqui, faça de mim o que achar melhor. O rei disse mais a Zadok, o sacerdote: ó vidente, volte em paz para a cidade com o seu filho Aimaas e com Abiatar e o filho dele, Jonatas. Vejam, vou ficar esperando nos vales do deserto até que me venham notícias de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de Deus de volta para Jerusalém e lá ficaram. Davi seguiu pela encosta do Monte das Oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Então contaram a Davi que Aitofel estava entre os que conspiravam com Absalão. Por isso Davi orou, dizendo: ó Senhor, peço-te que transformes em loucura o conselho de Aitofel. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele, de manto rasgado e com terra sobre a cabeça. Davi lhe disse: se você for comigo, será um peso para mim. Mas se voltar para a cidade e disser a Absalão: eu serei, ó rei, seu servo, como no passado fui servo de seu pai, assim agora serei seu servo. Você poderá me ajudar a frustrar o conselho de Aitofel. Os sacerdotes Zadok e Abiatar estarão lá com você. Conte a esses sacerdotes tudo o que você ouvir no palácio real.
Lá estão também os filhos deles, Aimaas, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, vocês podem me mandar notícias de todas as coisas que ouvirem. Então Uzai, amigo de Davi, foi para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. 2 Samuel 16. Davi e Ziba. Davi tinha acabado de passar o alto do Monte das Oliveiras quando Ziba, servo de Mefibosete, veio ao encontro dele com 2 jumentos encilhados, trazendo 200 pães, 100 cachos de passas, 100 frutas de verão e um odre de vinho. O rei perguntou a Ziba: "O que você pretende com isto?" Ziba respondeu: "Os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para os cansados no deserto beberem." Então o rei perguntou: "Onde está o neto de seu senhor?" Ziba respondeu: "Eis que ficou em Jerusalém, pois disse: Hoje a casa de Israel me restituirá o reino de meu avô." Então o rei disse a Ziba: "Tudo o que pertence a Mefibosete é seu." Ziba respondeu: "Eu me inclino e que eu encontre favor diante do rei, meu senhor." Davi amaldiçoado por Simei. Quando o rei Davi chegou a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, embora todo o povo e todos os valentes estivessem à direita e à esquerda do rei. Enquanto amaldiçoava, Simei dizia: fora daqui, assassino, homem maligno! O Senhor Deus o está castigando por todo o sangue derramado na casa de Saul, cujo reino você usurpou. O Senhor já entregou o reino nas mãos de seu filho Absalão. Agora você caiu em desgraça, porque é um assassino." Então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei: "Por que este cão morto amaldiçoaria meu senhor, o rei? Deixe que vá até lá e corte a cabeça dele." Mas o rei disse: "Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Deixem que amaldiçoe, pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoe Davi, quem poderia perguntar: por que você está fazendo isso?" E Davi disse a Abisai e a todos os seus servos: "Se o meu próprio filho quer me matar, que dizer desse benjamita? Deixem-no em paz, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhe para a minha aflição e o Senhor reverta em bênção a maldição que ele está proferindo no dia de hoje." E assim Davi e os seus homens prosseguiam o seu caminho. Também Simei ia pela encosta do monte ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Absalão em Jerusalém. Absalão e todo o povo, homens de Israel, entraram em Jerusalém e Aitofel estava com ele. Quando Uzai, o arquita, amigo de Davi, se apresentou a Absalão, disse a ele: "Viva o rei! Viva o rei!" Porém Absalão disse a Uzai: "É esta a sua fidelidade para com o seu amigo Davi? Por que você não foi com o seu amigo?" Uzai respondeu a Absalão: "Não, aquele a quem o Senhor elegeu e que foi escolhido por todo este povo e todos os homens de Israel, dele serei e com ele ficarei. Além disso, a quem serviria eu? Será que não seria ao filho do rei? Como servia ao seu pai, assim servirei a você." Então Absalão perguntou a Aitofel: "O que vocês aconselham que devemos fazer?" Aitofel respondeu a Absalão: "Tenha relações com as concubinas de seu pai, que ele deixou para cuidar do palácio. Todo Israel ficará sabendo que você se fez odioso para com o seu pai, e todos os que estão com você ficarão animados." Então armaram uma tenda para Absalão no terraço, e ali, à vista de todo o Israel,
ele teve relações com as concubinas de seu pai. O conselho que Aitofel dava naqueles dias era como resposta de Deus a uma consulta. Tanto Davi como Absalão seguiam os conselhos de Aitofel. Quarto dia, 2 Samuel 17 a 18. 2 Samuel 17. Os conselhos de Aitofel e de Uzai. Depois Aitofel disse a Absalão: Deixe-me escolher 12.000 homens e me disporei e perseguirei Davi esta noite. Vou surpreendê-lo enquanto está cansado e desanimado. Farei com que entre em pânico e todo o povo que está com ele fugirá. Então matarei apenas o rei. Trarei todo o povo de volta para você, pois a volta de todos depende daquele a quem você procura matar. Assim todo o povo estará em paz. Este parecer agradou a Absalão e a todos os anciãos de Israel. Mas Absalão disse: Chamem agora Uzai, o arquita, e ouçamos também o que ele tem a dizer. Quando Uzai chegou, Absalão lhe falou, dizendo: O parecer de Aitofel é este. Vamos fazer o que ele falou? Se não, diga você o que devemos fazer. Então Uzai disse a Absalão: Desta vez o conselho de Aitofel não é bom. Uzai continuou: Você conhece o seu pai e os seus homens e sabe que são valentes e estão enfurecidos como a ursa no campo, roubada dos seus filhotes. Além disso, o seu pai é homem de guerra e não passará a noite com o povo. Eis que agora deve estar escondido em alguma caverna ou em outro lugar qualquer. E se acontecer que você tenha algumas baixas no primeiro ataque, cada um que ouvir isso dirá que houve matança no povo que segue Absalão. Então até o homem valente, cujo coração é como o coração de leão, com certeza irá desanimar, porque todo Israel sabe que o seu pai é um herói e que os que estão com ele são homens valentes. Eu aconselho que a toda pressa se reúna em torno de você todo Israel, desde Dan até Berseba, em multidão como a areia do mar, e que você mesmo os guie na batalha. Então o atacaremos onde quer que se encontre e facilmente cairemos sobre ele, como orvalho cai sobre a terra. E não ficará ele nem nenhum dos homens que estão com ele, nenhum só. Se ele se retirar para alguma cidade, todo Israel levará cordas àquela cidade e nós a arrastaremos até o ribeiro, até que lá não fique nenhuma só pedrinha. Então Absalão e todos os homens de Israel disseram: O conselho de Uzai o arquita é melhor do que o conselho de Aitofel. Acontece que o Senhor havia decidido frustrar o bom conselho de Aitofel, para que o mal viesse sobre Absalão. Davi é avisado e foge. Então Uzai disse aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: Assim e assim Aitofel aconselhou a Absalão e aos anciãos de Israel, mas assim e assim aconselhei eu. Agora, pois, mandem depressa a seguinte mensagem a Davi: Não passe esta noite nos vales do deserto, mas atravesse logo o rio, para que não seja destruído o rei e todo o povo que com ele está. Jonatas e Aimaas estavam em En-Rogel. Uma criada ia até lá e lhes passava informações que eles depois transmitiam ao rei Davi. Eles não podiam ser vistos entrar na cidade, mas o moço os viu e contou a Absalão. Então os dois partiram às pressas e entraram na casa de um homem em Baurim, que tinha um poço no seu pátio, ao qual desceram. A mulher desse homem pegou uma coberta e a estendeu sobre a boca do poço e espalhou grãos de cereais sobre ela, e assim ninguém suspeitou de nada. Quando os servos de Absalão chegaram àquela casa, perguntaram à mulher: Onde estão Aimaas e Jonatas? A mulher respondeu: Já passaram o ribeiro. Eles saíram a procurá-los, mas não conseguiram achar. Então voltaram para Jerusalém.
Depois que eles foram embora, os dois logo saíram do poço e foram avisar o rei Davi. Disseram: Levantem-se e passem depressa às águas, porque assim e assim aconselhou Aitofel contra vocês. Então Davi e todo o povo que estava com ele se levantaram e passaram o Jordão. Quando amanheceu, não havia um só que não tivesse passado o Jordão. Quando Aitofel viu que o seu conselho não tinha sido seguido, preparou o jumento e foi para casa, na cidade em que morava. Pôs em ordem os seus negócios e se enforcou. Morreu e foi sepultado na sepultura do seu pai. Davi chegou a Maanaim. Absalão, tendo passado o Jordão com todos os homens de Israel, colocou Amasa no comando do exército em lugar de Joabe. Amasa era filho de certo homem chamado Itra, o ismaelita, que era casado com Abigail, filha de Naás e irmã de Zeruia, a mãe de Joabe. E assim o povo de Israel e Absalão acamparam na terra de Gileade. Quando Davi chegou a Maanaim, Sobe, filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel de Lodebar, e Barzilai, o gileadita de Rogelim, trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhada, ovelhas e queijos de leite de vaca. Levaram isso a Davi e ao povo que estava com ele, para que comessem, porque disseram: Este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Segundo Samuel 18. A morte de Absalão. Davi contou os soldados que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Então Davi enviou o povo, uma terça parte sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e a outra sob o comando de Itai, o geteu. E o rei disse ao povo: Eu também irei com vocês. Mas eles disseram: O Senhor não deveria ir, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra. Mas o Senhor vale por 10.000 de nós. Será melhor que da cidade o Senhor nos preste socorro. Davi respondeu: O que vocês acharem melhor, isso farei. O rei se pôs ao lado do portão da cidade, e todo o povo saiu a centenas e a milhares. E o rei deu ordem a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Por amor a mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os capitães a respeito de Absalão. Assim o povo saiu ao campo a encontrar-se com Israel, e a batalha teve lugar na floresta de Efraim. Ali o povo de Israel foi batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens. A batalha se estendeu por toda aquela região, e naquele dia a floresta consumiu mais gente do que a espada. Absalão, montado em sua mula, encontrou-se com os homens de Davi. Quando a mula passou debaixo dos ramos de um grande carvalho, a cabeça de Absalão ficou presa nos ramos. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, enquanto a mula que ele montava passou adiante. Um homem viu isso e foi dizer a Joabe: Eu vi Absalão pendurado num carvalho. Então Joabe disse ao homem que lhe trouxe a notícia: O quê? Você o viu? E por que não o abateu ali mesmo, derrubando-o por terra? Eu teria dado a você 10 moedas de prata e um cinto. Mas o homem disse a Joabe: Ainda que me pusessem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois ouvimos muito bem que o rei deu uma ordem ao Senhor, a Abisai e a Itai, dizendo: Poupem o jovem Absalão. Se eu tivesse agido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso poderia ser escondido do rei, e nem mesmo o Senhor me defenderia. Então Joabe disse: Não vou perder mais tempo com você.
Joabe pegou 3 dardos e com eles traspassou o coração de Absalão enquanto ele ainda estava vivo, pendurado no carvalho. 10 jovens que levavam as armas de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Então Joabe tocou a trombeta e o povo voltou de perseguir Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o jogaram numa grande cova na floresta, e levantaram sobre ele um enorme monte de pedras, e todo Israel fugiu, cada um para sua casa. Ora, quando ainda vivia, Absalão tinha levantado para si uma coluna que está no Vale do Rei, porque dizia: não tenho nenhum filho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. Davi chora a morte de Absalão. Então Aimaas, filho de Zadok, disse a Joabe: deixe que eu vá correndo dar ao rei a notícia de que o Senhor Deus já o livrou das mãos de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: hoje você não será o portador de boas notícias. Você poderá fazer isso outro dia, mas hoje não, porque está morto o filho do rei. Então Joabe disse a um etíope: vai e diga ao rei o que você viu. Ele inclinou-se diante de Joabe e saiu correndo. Porém Aimaas, filho de Zadok, tornou a falar com Joabe: aconteça o que acontecer, deixe-me também correr atrás do etíope. Joabe perguntou: por que você quer correr, meu filho, se não terá recompensa pela notícia? Aimaas respondeu: aconteça o que acontecer, vou correr. Então Joabe lhe disse: corra. Aimaas correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre os 2 portões da entrada da cidade. A sentinela subiu ao terraço do portão sobre a muralha e, levantando os olhos, viu que um homem vinha correndo sozinho. A sentinela gritou e avisou o rei. O rei disse: se vem sozinho, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Então a sentinela viu outro homem que corria e gritou para o porteiro: eis que vem outro homem correndo sozinho. Então o rei disse: também este traz boas notícias. A sentinela continuou: vejo o jeito de correr do primeiro. Parece ser o jeito de correr de Aimaas, filho de Zadok. Então o rei disse: este homem é de bem e trará boas notícias. Aimaas gritou e disse ao rei: paz! E inclinou-se diante do rei com o rosto em terra e disse: bendito seja o Senhor, seu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então o rei perguntou: vai bem o jovem Absalão? Aimaas respondeu: vi um grande alvoroço quando Joabe enviou este seu servo, ó rei, porém não sei o que era. O rei disse: fique ali ao lado e espere. Ele ficou ao lado e esperou. Então o etíope chegou e disse: boas notícias para o rei, meu senhor. Hoje o Senhor Deus livrou o rei das mãos de todos os que se levantaram contra ele. Então o rei perguntou ao etíope: vai bem o jovem Absalão? O etíope respondeu: que aquilo que aconteceu com aquele jovem aconteça com os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ele. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima do portão e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, meu filho Absalão. Quem me dera que eu tivesse morrido em seu lugar, Absalão, meu filho, meu filho. 5º dia, segundo Samuel 19-20. Segundo Samuel 19. Joabe repreende Davi. Disseram a Joabe: eis que o rei anda chorando e se lamentando por Absalão. Assim a vitória se tornou naquele mesmo dia em luto para todo o povo, porque naquele dia o povo tinha ouvido dizer: o rei está de luto por causa de seu filho.
Naquele mesmo dia, o povo entrou às escondidas na cidade, como faz quando foge envergonhado da batalha. O rei tinha coberto o rosto e exclamava em alta voz: Meu filho Absalão! Absalão, meu filho! Meu filho! Então Joabe entrou na casa do rei e lhe disse: Hoje o rei envergonhou a face de todos os seus servos, que hoje mesmo livraram a sua vida, a vida de seus filhos e de suas filhas, e a vida de suas mulheres e de suas concubinas. Você ama os que o odeiam e odeia os que o amam. Hoje dá a entender que os seus comandantes e soldados não têm qualquer valor, porque agora entendo que se Absalão estivesse vivo e todos nós hoje estivéssemos mortos, então você estaria contente. Agora levante-se, saia e diga uma palavra de encorajamento aos seus soldados. Juro pelo Senhor que se não sair, nenhum só homem ficará com você esta noite. E este mal seria maior do que todos que têm vindo sobre você desde a sua mocidade até agora. Então o rei se levantou e sentou junto ao portão da cidade, e anunciaram isso a todo o povo, dizendo: Eis que o rei está sentado junto ao portão da cidade. E todo o povo veio apresentar-se diante do rei. Ora, Israel havia fugido, cada um para a sua tenda. Todo o povo, em todas as tribos de Israel, andava discutindo entre si, dizendo: O rei nos tirou das mãos de nossos inimigos, livrou-nos das mãos dos filisteus e agora fugiu da terra por causa de Absalão. Absalão, a quem ungimos sobre nós, morreu na batalha. Agora por que vocês estão calados e não fazem com que o rei volte? Davi volta para Jerusalém. Então o rei Davi mandou dizer aos sacerdotes Zadoque e Abiatar: Perguntem aos anciãos de Judá, por que vocês seriam os últimos a trazer o rei de volta ao seu palácio, visto que aquilo que todo Israel dizia já chegou aos ouvidos do rei? Vocês são meus irmãos, são do mesmo povo que eu. Por que então seriam os últimos a trazer o rei de volta? Digam a Amasa: você não é da mesma família que eu? Que Deus me castigue se você não vier a ser para sempre comandante do meu exército, em lugar de Joabe. Com isto o rei moveu o coração de todos os homens de Judá, como se fossem um só homem, e mandaram dizer ao rei: Volte com todos os seus servos. Então o rei voltou e chegou ao Jordão. E os homens de Judá foram a Gilgal para encontrar-se com o rei, a fim de fazê-lo passar o Jordão. Simei se encontra com Davi. Simei, filho de Gera benjamita, que era de Baurim, apressou-se e desceu com os homens de Judá a encontrar-se com o rei Davi. Com ele estavam 1000 homens de Benjamim, bem como Ziba, servo da casa de Saul, acompanhado de seus 15 filhos e seus 20 servos. Entraram no Jordão à vista do rei e o atravessaram para fazerem passar a casa real e para fazerem o que lhe era agradável. Então Simei, filho de Gera, prostrou-se diante do rei, quando este ia passar o Jordão, e lhe disse: Que o meu senhor, ó rei, não me tenha por culpado, nem se lembre do mal que este seu servo cometeu no dia em que o rei, meu senhor, saiu de Jerusalém. Que o rei não guarde isso em seu coração, porque este seu servo sabe que pecou. Por isso, de toda a casa de José, sou hoje o primeiro que veio encontrar-se com o rei, meu senhor. Então Abisai, filho de Zeruia, disse: Será que Simei não deveria morrer pelo que fez? Ele amaldiçoou o ungido do Senhor. Porém Davi disse: Que tenho eu a ver com vocês, filhos de Zeruia? Querem agora se tornar meus adversários? Morreria alguém hoje em Israel? Será que eu não sei que hoje novamente sou rei sobre Israel? Então o rei disse a Simei: Você não será morto. E o rei jurou que seria assim. Mefibosete se encontra com Davi. Também Mefibosete, neto de Saul, desceu a encontrar-se com o rei.
Ele não tinha tratado dos pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei tinha saído até o dia em que voltou em paz. Quando ele chegou de Jerusalém para encontrar-se com o rei, este lhe perguntou: Por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu: Ó rei meu senhor, o meu criado me enganou, porque este seu servo dizia: Vou mandar preparar um jumento e montarei nele para ir com o rei, porque este seu servo é coxo. Além do mais, o meu criado falsamente acusou este seu servo diante do rei, meu senhor. Porém o rei, meu senhor, é como um anjo de Deus, que faça o que achar melhor, porque toda a casa de meu pai era digna de morte diante do rei, meu senhor. Mas o rei pôs este seu servo entre os que sentam à sua mesa para comer. Que direito ainda tenho? Que mais posso pedir ao rei? Então o rei disse: Por que você ainda fala dos seus negócios? Eu decido que você e Ziba repartam as terras. Mas Mefibosete disse ao rei: Que ele fique com tudo, uma vez que o rei, meu senhor, já voltou em paz à sua casa. Barzilai se encontra com Davi. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Maanaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: Venha comigo e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: Quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia este seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão. Por que o rei iria me retribuir com tal recompensa? Deixe que este seu servo volte e morrerei na minha cidade, e serei sepultado junto de meu pai e de minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. O rei respondeu: Quimã passará comigo e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo o que você me pedir, isso farei por você. Todo o povo passou o Jordão e o rei também passou. E o rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. Discussão entre Israel e Judá. Dali o rei foi para Gilgal, e Quimã foi com ele. Todo o povo de Judá e metade do povo de Israel acompanharam o rei. Eis que todos os homens de Israel vieram falar com o rei e lhe disseram: Por que os nossos irmãos, os homens de Judá, roubaram o rei e o trouxeram para este lado do Jordão com a casa dele e todos os servos de Davi? Então todos os homens de Judá responderam aos homens de Israel: Porque o rei é nosso parente. E por que estão irados por causa disso? Será que comemos à custa do rei ou ele nos deu algum presente? E os homens de Israel responderam aos homens de Judá e disseram: Nós temos 10 vezes mais direito sobre o rei do que vocês, e Davi é mais nosso do que de vocês. Por que então fizeram pouco caso de nós? Não fomos nós os primeiros a falar em trazer o nosso rei de volta? Porém, a palavra dos homens de Judá foi mais dura do que a palavra dos homens de Israel. Segundo Samuel 20. A revolta de Seba. Aconteceu que estava ali um homem perverso, cujo nome era Seba, filho de Bicri, homem de Benjamim. Ele tocou a trombeta e disse: Não temos parte em Davi, nem herança no filho de Jessé, cada um para as suas tendas, ó Israel. Então todos os homens de Israel se separaram de Davi e seguiram Seba, filho de Bicri. Mas os homens de Judá se apegaram ao seu rei,
conduzindo-o desde o Jordão até Jerusalém. E Davi foi para o seu palácio em Jerusalém. O rei tomou as 10 concubinas que tinha deixado para cuidar do palácio e as pôs em custódia e as sustentou, porém não teve relações com elas. Elas ficaram enclausuradas até o dia em que morreram, vivendo como viúvas. O rei disse a Amasa: convoque para dentro de 3 dias os homens de Judá e apresente-se aqui. Amasa saiu para convocar os homens de Judá, mas demorou-se além do tempo que lhe havia sido dado. Então Davi disse a Abisai: agora Seba, o filho de Bicri, nos fará mais mal do que Absalão. Por isso pegue os servos do seu senhor e vá atrás dele, para que não ache para si cidades fortificadas e nos escape. Então saíram com ele os soldados de Joabe, a guarda real e todos os valentes. Saíram de Jerusalém para perseguir Seba, filho de Bicri. Quando chegaram à pedra grande que está em Gibeão, Amasa veio ao encontro deles. Joabe usava trajes militares e sobre eles um cinto no qual, presa aos seus lombos, estava uma espada dentro da bainha. Quando Joabe se adiantou, sua espada caiu. Então Joabe disse a Amasa: você vai bem, meu irmão? E com a mão direita pegou na barba de Amasa para o beijar. Amasa não reparou na espada que estava na mão de Joabe. Assim este o feriu com ela na barriga e lhe derramou por terra os intestinos. Amasa morreu sem que fosse preciso dar um segundo golpe. Então Joabe e o seu irmão Abisai perseguiram Seba, filho de Bicri. Mas um dos moços de Joabe parou junto do corpo de Amasa e disse: quem está do lado de Joabe e é por Davi, siga Joabe. Amasa estava envolto no seu sangue no meio do caminho. Quando o moço viu que todo o povo parava, arrastou Amasa do caminho para o campo e lançou o manto sobre ele, porque ele via que todo aquele que chegava perto dele parava. Depois que o corpo foi afastado do caminho, todos os homens seguiram Joabe para perseguirem Seba, filho de Bicri. Seba passou por todas as tribos de Israel até Abel-Bet-Maaca, e apenas os beritas se ajuntaram todos e o seguiram. Joabe e os seus homens vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca, e levantaram contra a cidade o montão da altura da muralha. E todo o povo que estava com Joabe batia na muralha para a derrubar. Então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: escutem, escutem, digam a Joabe que venha cá para que eu fale com ele. Quando ele chegou perto, a mulher perguntou: você é Joabe? Ele respondeu: eu sou. Ela lhe disse: ouça as palavras desta sua serva. Joabe respondeu: estou ouvindo. Então ela disse: antigamente se costumava dizer: peçam conselho na cidade de Abel, e assim as questões eram resolvidas. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel, e você procura destruir uma cidade que é mãe em Israel. Por que você quer devorar a herança do Senhor? Então Joabe respondeu: longe, longe de mim que eu devore e destrua. A coisa não é assim. Porém, um homem da região montanhosa de Efraim, chamado Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei, contra Davi. Entreguem-me só este, e eu vou me retirar da cidade. Então a mulher disse a Joabe: eis que a cabeça dele será jogada por cima da muralha para você. Então a mulher, na sua sabedoria, foi falar com todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a jogaram para Joabe. Então Joabe tocou a trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada um para a sua casa. E Joabe voltou a Jerusalém, para junto do rei. Oficiais de Davi. Joabe era comandante de todo o exército de Israel. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda real.
Adorão era chefe dos que estavam sujeitos a trabalhos forçados. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Seva era o escrivão. Zadoque e Abiatar eram os sacerdotes. E também Ira, o jairita, era ministro de Davi. Sexto dia, 2 Samuel 21 a 22. 2 Samuel 21. Os gibeonitas são vingados. Nos dias do rei Davi houve uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: é por causa de Saul e de sua família sanguinária, porque ele matou os gibeonitas. Então o rei chamou os gibeonitas e falou com eles. Os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus. Os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los, porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Davi perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem que eu faça por vocês? E que resgate lhes darei para que abençoem a herança do Senhor? Os gibeonitas responderam: a nossa questão com Saul e com a sua casa não tem nada a ver com prata nem com ouro. Também não pretendemos matar pessoa alguma em Israel. Então Davi disse: o que vocês disserem, isso farei por vocês. Eles responderam ao rei: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos exterminados, sem que pudéssemos subsistir dentro das fronteiras de Israel, que nos sejam dados 7 homens dos seus descendentes, para que os enforquemos diante do Senhor em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E o rei disse: eu vou dar. Mas o rei poupou Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento ao Senhor feito entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém o rei pegou os 2 filhos que Rispa, filha de Aiá, tinha tido de Saul, a saber, Armone e Mefibosete. Pegou também os 5 filhos que Merabe, filha de Saul, tinha tido de Adriel, filho de Barzilai, meolatita. Davi os entregou nas mãos dos gibeonitas, que os enforcaram no monte diante do Senhor, e os 7 morreram ao mesmo tempo. Foram mortos nos dias da colheita, nos primeiros dias, no princípio da colheita da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que caiu água do céu sobre os corpos, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Contaram a Davi o que Rispa, filha de Aiá e concubina de Saul, havia feito. Então Davi foi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da praça de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que mataram Saul em Gilboa. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Sepultaram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, no túmulo de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei havia ordenado. Depois disto, Deus se tornou favorável para com a terra. Gigantes mortos pelos homens de Davi. De novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com os seus soldados e lutaram contra os filisteus, e Davi ficou muito cansado. Isme-Benob descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos, e estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Porém Abisai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Depois disto, houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus.
Foi então que Sibecai, o Husatita, matou Safe, que era descendente dos gigantes. Houve ainda em Gobe outra batalha contra os filisteus, e Elanã, filho de Jaare-Oregim, o belemita, matou Golias, o geteu, cuja lança tinha a haste como eixo de tecelão. Houve ainda outra batalha em Gate. Ali havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e em cada pé, 24 ao todo. Também este descendia dos gigantes. Quando ele insultou Israel, Jonatas, filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Esses 4 eram descendentes dos gigantes em Gate e foram mortos por Davi e seus soldados. Segundo Samuel 22, Cântico de Davi em ação de graças. Davi falou ao Senhor as palavras deste cântico no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Ele disse: O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em que me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Ó Deus, tu me salvas da violência. Invoco o Senhor, digno de ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Porque ondas de morte me cercaram, torrentes de perdição me impuseram terror, cadeias infernais me envolveram e tramas de morte me surpreenderam. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos céus e se abalaram, porque ele estava irado. Das suas narinas subiu fumaça, e fogo devorador saiu da sua boca. Dele saíram brasas ardentes. Ele baixou os céus e desceu, e teve sob os pés densa escuridão. Cavalgava um querubim e voou. Foi levado sobre as asas do vento. Por abrigo pôs ao redor de si trevas, ajuntamento de águas, nuvens dos céus. Do resplendor que diante dele havia, brasas de fogo se acenderam. O Senhor trovejou desde os céus. O Altíssimo levantou a sua voz. Atirou as suas flechas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios e os dispersou. Então se viu o leito do mar, e se descobriram os fundamentos do mundo, pela repreensão do Senhor, pelo sopro irado das suas narinas. Do alto o Senhor me estendeu a mão e me segurou. Ele me tirou das águas profundas. Livrou-me de forte inimigo e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque ele se agradou de mim. O Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor e não me afastei perversamente do meu Deus. Porque todos os seus juízos estão diante de mim, e não rejeitei os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, e me guardei da iniquidade. Por isso o Senhor me retribuiu segundo a minha justiça, conforme a minha pureza na sua presença. Para com quem é fiel, fiel te mostras. Com o íntegro, também íntegro. Com o puro, puro te mostras. Com o perverso, inflexível. Tu salvas o povo humilde, mas com um lance de vista abates os orgulhosos. Tu, Senhor, és a minha lâmpada. O Senhor derrama luz nas minhas trevas, pois contigo posso atacar exércitos. Com o meu Deus, salto muralhas.
O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é confiável. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rochedo a não ser o nosso Deus? Deus é a minha fortaleza e a minha força, e Ele aperfeiçoa o meu caminho. Ele deu aos meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele treinou as minhas mãos para o combate, tanto que os meus braços vergaram um arco de bronze. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua clemência me engrandeceu. Alargaste o caminho sob meus passos, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os derrotei, e só voltei depois de ter acabado com eles. Acabei com eles, esmagando-os a tal ponto que não puderam se levantar. Caíram sob os meus pés. Pois me cingiste de força para o combate e me submeteste os que se levantaram contra mim. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Olharam, mas não houve quem os salvasse. Olharam para o Senhor, mas ele não respondeu. Então os moí como pó da terra, esmaguei-os, e como a lama das ruas os amassei. Dos conflitos do meu povo me livraste e me fizeste cabeça das nações. Um povo que eu não conhecia me serviu. Os estrangeiros se mostram submissos a mim. Bastou-lhes ouvir a minha voz, logo me obedeceram. Os estrangeiros fraquejaram e tremendo saíram das suas fortalezas. O Senhor vive, bendita seja a minha rocha, exaltado seja o meu Deus, a rocha da minha salvação. O Deus que por mim tomou vingança e me submeteu povos, o Deus que me tirou do meio dos meus inimigos. Sim, tu que me exaltaste acima dos meus adversários e me livraste dos homens violentos. Por isso eu te glorificarei entre os gentios, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. É ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa de misericórdia para com o seu ungido, com Davi e sua posteridade para sempre. Sétimo dia, segundo Samuel 23 a 24. Segundo Samuel 23, as últimas palavras de Davi. São estas as últimas palavras de Davi. Palavra de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido do Deus de Jacó, do suave salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meio de mim, e a sua palavra está na minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse. Aquele que governa o povo com justiça, que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar da terra a erva. Não é assim que a minha casa está para com Deus, pois estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura. Não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém, os homens malignos serão todos lançados fora como os espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos. Mas quem quer tocá-los se arma de ferro e da haste de uma lança, e serão totalmente queimados no fogo, ali onde estão. Os valentes de Davi. São estes os nomes dos valentes de Davi. Josebe-Basebete, filho de Taquemone, o principal de 3. Este brandiu a sua lança contra 800 homens e os matou de uma só vez. Depois dele, Eleazar, filho de Dodô, filho de Aoi, entre os 3 valentes que estavam com Davi,
quando desafiaram os filisteus ali reunidos para a batalha. Quando os filhos de Israel já se haviam retirado, ele se levantou e atacou os filisteus, até lhe cansar a mão e ficar grudada na espada. Naquele dia, o Senhor efetuou grande livramento, e o povo voltou para onde Eleazar estava somente para pegar os despojos. Depois dele vinha Samá, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se juntaram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas, e o povo fugia dos filisteus. Samá pôs-se no meio daquele terreno e o defendeu e matou os filisteus, e o Senhor efetuou grande livramento. No tempo da colheita, 3 dos 30 chefes desceram à caverna de Adulão, onde Davi estava, e uma tropa de filisteus tinha acampado no vale dos Refaíns. Nessa época, Davi estava na fortaleza, e a guarnição dos filisteus estava em Belém. Davi suspirou e disse: Quem me dera beber água do poço que está junto ao portão de Belém. Então aqueles 3 valentes romperam pelo acampamento dos filisteus, tiraram água do poço junto ao portão de Belém e a levaram a Davi. Ele não a quis beber, mas a derramou como libação ao Senhor. E disse: Longe de mim, ó Senhor, fazer tal coisa. Beberia eu o sangue dos homens que lá foram, colocando em risco a sua vida, e assim não a quis beber. São estas as coisas que fizeram os 3 valentes. Também Abisai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou, e tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles, contudo não chegou aos primeiros 3. Também Benaia, filho de Joiada, era homem valente de Cabizeel e realizou grandes feitos. Ele matou 2 heróis de Moabe, desceu numa cova e nela matou um leão no tempo da neve. Matou também um egípcio, homem de grande estatura. O egípcio trazia na mão uma lança, mas Benaia o atacou com um cajado, arrancou a lança da mão dele e o matou com ela. Estas coisas fez Benaia, filho de Joiada, pelo que teve nome entre os primeiros 3 valentes. Era mais nobre do que os 30, porém não chegou aos primeiros 3. Davi o pôs sobre a sua guarda. Entre os 30 figuravam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samá, arodita, Elica, arodita, Elis, pautita, Ira, filho de Iques, tecoíta, Abiezer, anatotita, Mebunai, uzatita, Zalmon, aoíta, Maarai, netofatita, Elebe, filho de Baaná, netofatita, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, dos filhos de Benjamim, Benaia, piratonita, Idai, do ribeiro de Gaás, Abialbon, arbatita, Asmavete, barumita, Eliaba, saalbonita, os filhos de Jazem, Jonatas, Samá, aratita, Aião, filho de Sarar, aratita, Elifelete, filho de Asbai, filho de uma acatita, Eliã, filho de Aitofel, gilonita, Esrai, carmelita, Paarai, arbita, Igal, filho de Natã, de Zobá, Bani, gadita, Zeleque, amonita, Naarai, beerotita, o que carregava as armas de Joabe, filho de Zeruia, Ira, itrita, Garebe, itrita, Urias, eteu. Ao todo eram 37. Segundo Samuel 24. O levantamento do censo. Mais uma vez a ira do Senhor se acendeu contra os israelitas e ele incitou Davi contra eles, dizendo: Vai, levante o censo de Israel e de Judá. O rei disse a Joabe, comandante do seu exército: Percorra todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e levante o censo do povo, para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse ao rei:
que o Senhor seu Deus multiplique este povo 100 vezes mais, e que o rei meu senhor o veja. Mas por que o rei meu senhor quer fazer uma coisa dessas? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra os chefes do exército. Então eles saíram da presença do rei para levantar o censo do povo de Israel. Passaram o Jordão e acamparam em Aroer, à direita da cidade que está no meio do vale de Gade, e foram a Jazer. Dali foram a Gileade e chegaram até Cádiz, na terra dos heteus. Seguiram a Dan-Jaã e viraram-se para Sidom. Chegaram à fortaleza de Tiro e a todas as cidades dos heveus e dos cananeus, de onde saíram para o sul de Judá, a Berseba. Assim percorreram toda a terra e depois de 9 meses e 20 dias chegaram a Jerusalém. Joabe apresentou ao rei o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 800.000 homens de guerra que puxavam da espada, e em Judá eram 500.000. Davi escolhe o castigo. Depois de haver recenseado o povo, Davi ficou com dor no coração. Ele disse ao Senhor: cometi um grande pecado ao fazer o que fiz. Mas agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque fiz uma grande loucura. Quando Davi se levantou pela manhã, a palavra do Senhor veio ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vá e diga a Davi: assim diz o Senhor, eu lhe ofereço 3 opções, escolha uma delas para que eu a execute contra você. Gade foi falar com Davi e lhe comunicou isso, dizendo: você quer 7 anos de fome na sua terra, 3 meses fugindo dos seus inimigos que vão persegui-lo, ou 3 dias de peste na sua terra? Decida agora e diga que resposta devo dar ao que me enviou. Então Davi disse a Gade: estou muito angustiado, porém é preferível que caiamos nas mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel, desde amanhã até o tempo que havia determinado. E desde Dan até Berseba morreram 70.000 homens do povo. Quando o anjo do Senhor estendeu a mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, retire a sua mão. O anjo estava junto à eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que feria o povo, Davi falou ao Senhor e disse: eu é que pequei, eu é que fiz essa perversidade. Mas estas ovelhas o que fizeram? Que a tua mão seja contra mim e contra a casa de meu pai. Davi edifica um altar na eira de Araúna. Naquele mesmo dia, Gade foi falar com Davi e lhe disse: vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi segundo a palavra de Gade, como o Senhor lhe havia ordenado. Araúna viu do alto que o rei e os seus homens vinham ao seu encontro. Saiu e se inclinou diante do rei com o rosto em terra, e perguntou: por que o rei, meu senhor, vem até este seu servo? Davi respondeu: para comprar de você esta eira, a fim de edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Então Araúna disse a Davi: que o rei, meu senhor, tome e ofereça o que bem quiser. Aqui estão os bois para o holocausto, o debulhador de cereais e a canga dos bois para a lenha. Tudo isto, ó rei, Araúna oferece ao rei. E acrescentou: que o Senhor seu Deus aceite a sua oferta. Porém o rei disse a Araúna: não, eu vou comprar de você pelo que vale, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 moedas de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e apresentou holocaustos e ofertas pacíficas.
Assim, o Senhor se tornou favorável para com a terra e a praga cessou no meio de Israel. O versículo da semana está em 2 Samuel 12:13. Então Davi disse a Natã: Pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: Também o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá.